Não temos escolha. As cidades precisam ser o foco do nosso testemunho cristão. Conquanto, segundo a ONU, 55% da população humana viva em áreas urbanas, o último censo do IBGE revelou que no Brasil, bem mais de 80% da população vive nas cidades. E elas só tendem a crescer. Mas o crescimento das cidades se torna um desafio para o cumprimento da missão de levarmos a mensagem adventista. A vida agitada nas cidades, o materialismo, a insegurança, a violência, os problemas de deslocamento, de transporte, as questões ambientais, os desníveis sociais, os problemas de educação, de saúde, de moradia, tudo isso torna as cidades um caldeirão no qual todos os problemas acontecem. As pessoas são afetadas por essas circunstâncias, tornando-se quase impossível às vezes alcançá-las com a mensagem. Além do mais, nós ainda temos centenas de cidades que não foram alcançadas pela mensagem adventista. Nós não temos a presença adventista em muitas delas. Nessa semana, nós vamos juntos extrair algumas lições da missão de Jesus, do seu ministério nas cidades de Tiro e Sidom. Extrairemos algumas lições para os nossos dias de hoje. Jesus era movido por compaixão pelos moradores das cidades. Assim como ele chorou por Jerusalém, ele hoje anseia alcançar as massas anônimas que vivem nas grandes cidades. Quando Jesus iniciou o seu ministério, as pessoas que vinham ouvi-lo eram da Galileia, da Judéia, Jerusalém, Decápolis, Samaria. E Jesus sempre andava acompanhado pelos seus discípulos. Até que num determinado momento ele decidiu alcançar cidades estrangeiras, que não pertenciam ao povo de Israel. Conduzindo assim seus discípulos até a cidade de Tiro e Sidom. Eram cidades fenícias, na costa do Mediterrâneo, ao norte de Israel. Eram cidades portuárias, cultas, de grande atividade econômica. E eram cidades bem conhecidas dos israelitas. Os povos antigos haviam sido usados por Deus para testar o povo de Israel. Só que quando chegaram na Palestina, em lugar de testemunharem do seu Deus, da sua lei, dos seus princípios de vida, eles começaram a estabelecer laços econômicos e a fazer alianças que lhes fossem favoráveis com esses outros povos. Eles se casaram, por exemplo, com mulheres fenícias, adoraram seus deuses. Salomão, rei de Judá, seguiu Astarote, deusa dos Sidônios. Os vizinhos, com o tempo, se tornaram uma pedra de tropeço para Israel, uma fonte de prostituição e de idolatria. Assim havia uma barreira entre os judeus dos dias de Jesus e o povo de Tiro e Sidom. Mas por que Jesus decidiu levar os seus discípulos para ali? Ele queria ensinar-lhes algumas lições que os auxiliariam quando eles tivessem que evangelizar essas cidades após a ascensão de Jesus aos céus. Para que pudessem alcançar a missão, alcançando pessoas diferentes, de outras culturas, outras nacionalidades, sem preconceitos, com a mensagem do Evangelho. Assim, ali em Tiro e Sidom, Jesus realizou a primeira missão urbana intercultural. Mas qual o estilo do evangelismo de Jesus em Tiro e Sidom? Nós percebemos isso nos diálogos retratados entre Jesus e a mulher cirofenícia, conforme descritos no Evangelho de Mateus e de Marcos. Mateus e Marcos tiveram duas percepções diferentes do mesmo acontecimento. E por que relataram de modo diferente os acontecimentos? Mateus escreveu um evangelho voltado para os judeus. Jesus era o Messias enviado para Israel. Assim, Jesus iniciou o diálogo entre Jesus e a mulher cirofenícia,
com Jesus demonstrando aparentemente a mesma frieza que os judeus demonstrariam para com aquela mulher cananeia. Porque ela não fazia parte do reino do Messias. Então os discípulos disseram: mestre, despede-a, ela está incomodando. Mas em seguida, Mateus descreve a fé que aquela mulher possuía. Ele descreve o modo compassivo de Jesus de lidar com ela, curando a sua filha. Esse estilo de relato de Mateus impactou os orgulhosos judeus quando leram o Evangelho de Mateus. Jesus curou o filho daquela mulher cirofenícia. Marcos, quando escreveu o seu Evangelho, ele o fez voltado para os gentios. Na história da mulher que ele identifica como cirofenícia, Marcos procurou mostrar aos gentios que Jesus podia curar qualquer um deles. Jesus não dependia de etnia, nacionalidade e religião para curar as pessoas. Aquela mãe era uma mãe amorosa, preocupada com sua filha, e Jesus a curara independentemente da sua origem étnica e cultural. Assim Jesus iniciou o seu ministério ali em Tiro e Sidom. Quando hoje nós refletimos na missão de Jesus em Tiro e Sidom, nós observamos algumas coisas. Primeiro, que o nacionalismo, o preconceito haviam cegado o povo de Israel. Eles perderam a oportunidade de prepararem outros povos para a primeira vinda do Messias, para a vinda de Jesus. Segundo ponto, hoje nas cidades, existem muitos grupos de pessoas que Jesus quer alcançar, que precisam ser atingidas com a mensagem da esperança da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus espera que o seu povo hoje compartilhe com eles essas boas novas de salvação. E assim nós podemos refletir. Que preconceitos nos impedem hoje de ver as necessidades daqueles que habitam nas áreas urbanas? Temos orgulho espiritual, incompreensão, intolerância, preconceito. Que oportunidade Deus coloca hoje diante de nós para expandirmos a nossa compreensão a respeito da missão nas cidades. Sermos mais atuantes nessa desafiadora tarefa. É interessante que o livro, a lição, aliás, atrai a atenção para o fato de que, na lista de milagres de Jesus, nós verificamos que a fé brilhou em seus dias, mesmo em cidades envolvidas em trevas. Em Cafarnaum, por exemplo, Jesus encontrou pessoas de fé. Primeiro, o centurião romano, cujo servo estava doente, e que foi curado pela resposta à fé que aquele centurião demonstrou em Jesus. Depois, Jesus curou um paralítico baixado do telhado pelos seus amigos. Ele foi perdoado e curado por Jesus. Em Jericó, Bartimeu, um cego, mendigo, foi curado maravilhosamente por Jesus como resposta à sua fé. Nem mesmo em Nazaré, onde Jesus fora criado, creram nele. A intolerância dos judeus impediu-os de ver a luz e de difundir a luz. Mas é curioso e impressionante que muitos que não eram israelitas naquele tempo examinavam as Escrituras, procuravam entender o significado das cerimônias dos cultos judaicos, daquilo que acontecia inclusive no santuário. E muitos não-judeus estavam aguardando a chegada do Messias. A fé pode ser encontrada nos lugares mais inesperados. Nas cidades, entre os estrangeiros, entre pessoas de diferentes etnias e religiões. Assim nós devemos seguir o exemplo de Jesus. Para ver aqueles que responderam com fé o chamado de salvação. Aqueles que conhecem a verdade de Deus para os nossos dias devem atentar atentamente para o conselho de Ellen White quando ela diz que Deus tem joias extraordinárias que estão em busca da verdade e que estão em diferentes religiões, diferentes lugares do mundo
e que estão simplesmente aguardando que os filhos de Deus lhes levem a palavra de Deus para os nossos dias. Que a nossa visão seja ampliada hoje. A vida nas cidades é uma vida difícil. A vida no campo é a vida mais tranquila, mas vivida por uma minoria. A vida nas cidades pequenas é mais confortável, é melhor, porém, ela é vivida também por uma minoria. E nós temos como igreja um grande desafio de alcançarmos as grandes cidades. Essa é a meta que a lição propõe para você e para mim esta semana. Orarmos ao Senhor, buscarmos que Ele nos use como instrumento em suas mãos, para, dentro das nossas possibilidades, daquilo que Ele tem colocado em nossas mãos, das oportunidades que Ele nos oferece, que nós possamos ser úteis para a salvação daqueles milhares que estão ao nosso redor. Que o Senhor nos abençoe e nos guie para tanto.